Bom dia, primeiro B. Hoje a gente vai ver a aula 66, que é carta de solicitação. Antes vocês já tinham copiado um pouquinho sobre o gênero, né? Então deixa eu deixar a tela grande aqui. Beleza. Alguém sabe o que é uma carta de solicitação? Não? Como se fosse a carta de solicitação assim, como se fosse uma empresa respondeu você no que você mandou, chamando você para entrevista. Não. Assim. Emanuel, o que é uma carta de solicitação? Você, Gabriel, o que é uma carta de solicitação? Nossa, gente, mas nem um chute assim, a gente foi certeiro. A Jade, que é uma boa aluna. O que é uma carta de solicitação, Jade? Carta de amor. Pedindo alguma coisa? Isso, gente, é o óbvio mesmo. É o óbvio, gente, vocês estão complicando uma coisa que é simples. Então a gente faz uma carta de solicitação para solicitar, vejam só que mágica. Então a gente faz para solicitar alguma coisa ou para reclamar de alguma coisa também, que a carta de reclamação é praticamente igual. Então, neste caso que a gente vai ver aqui, é uma carta de solicitação ao governo do estado do Ceará. Vamos dar uma olhadinha aqui, presta atenção na parte estrutural da coisa toda aqui. Alguém quer ler o primeiro parágrafo? Lê, Manu. Você, Gabriel? Gente, colabora, por favor. Deixa eu ler, onde que é? Tá, Cauã, lê essa primeira parte. Vimos através desta solicitação. Não fique nervoso, Cauã. Não quer sair. Solicitar. Não tá indo, professora. Eu nunca tive dificuldade para falar essa palavra. Eu sei que você fica nervoso. Solicitar uma audiência com o governador do estado do Ceará, o senhor Cid Ferreira Gomes, para tratar de assunto relacionado ao planejamento cultural do estado para 2012. Tendo em vista que durante esse ano de 2011, várias das demandas das linguagens artísticas, teatro, surdo, música, dança, literatura e cultura popular, entre outros, foram colocados em segundo plano ou não atendidos. Diante disso, tornar-se urgente uma avaliação e melhor planejamento, para que a cultura do nosso estado possa ser prioridade em um meio público capaz de cumprir seu papel sociocultural. Ciente da atenção dispensada para esta solicitação. Agradecemos antecipadamente. Beleza. Então, você só pulou a parte aqui que a gente chama de vocativo. Para quem que é a carta? É para Cid Ferreira Gomes. Cid Ferreira Gomes, governador do estado. Gente, voltando aqui no comecinho. Como que é o nível de formalidade que a gente tem que ter para conversar com uma pessoa importante e desconhecida? A gente pode falar como fala com um amigo, assim? Não, né? Tem que ser formal, porque se eu quero que o meu pedido seja atendido, eu tenho que ser no mínimo educado, né? Começando por aí. Então, gente, a carta de solicitação, como vocês já deveriam ter copiado antes, é um gênero argumentativo reivindicatório. O que isso significa? Eu vou argumentar para conseguir alguma coisa. Então, os objetivos são parecidos com o de manifesto. Lembra que a gente já viu o manifesto lá? Que a gente viu o manifesto que foi publicado durante a Semana de Arte Moderna? Tem o manifesto comunista também, que é uma galera falando sobre algo que está sendo reivindicado como um grupo. Tá? Neste caso dessa carta de solicitação aqui que a gente está vendo, é um grupo que está ligado à cultura, que está exigindo coisas a respeito da cultura do Estado, certo? Então é um gênero epistolar. O que quer dizer isso? Lá na Bíblia, quando fala epístola de Paulo aos Coríntios, é o quê? O que é uma epístola? Carta. Então é um gênero epistolar. E tem um monte de gêneros epistolares. Todos os tipos de carta estão ligados a esse gênero. E todos os tipos de carta também vão seguir uma estrutura bem basicona lá, que é quase igual em todos os tipos de carta. Que é isso aqui, ó. Começa por local e data. Não vai ter título, gente. Quando vocês forem passar lá no Redação Paraná, o título é o local e a data. Aí o vocativo
que é o destinatário, para quem você está escrevendo a carta, aquilo quando você está se dirigindo a uma pessoa, a gente chama de vocativo. Então, neste caso aqui, como é alguém importante, a gente vai ser o mais formal, o mais educado possível, né? Se fosse um vocativo de uma carta pessoal, como que eu poderia colocar? Adoro quando vocês participam assim. Por quê? Querido fulano de tal, se eu fosse mandar uma carta para Larissa, que é uma amiga do coração, querida Larissa. Olá, bom dia, Larissa. Como você está? Mas daí você está sendo mais formal, né? Não, mas se eu mas fosse escrever uma carta para pedagoga, daí vocês poderiam escrever assim: bom dia, Bom dia, como Fátima, você flor está? do dia. Então, quanto mais formal, mais para as pessoas que a gente não conhece, que a gente não tem intimidade, né? Tem que levar isso em consideração, que é muito importante. Aí, em seguida, vem o corpo do texto, que neste caso da carta de solicitação inclui uma argumentação. Por que eu estou escrevendo aquela carta? Por que eu estou justificando a escrita daquela carta? O que eu estou solicitando e por que eu acho que isso é relevante? Aí, depois que eu fiz tudo isso, minha argumentação, a expressão de despedida e a assinatura. Vamos voltar lá no texto para localizar cada uma dessas coisas. Qual é o vocativo? Qual que é o vocativo? É o Cid Ferreira. Isso, ao governador do estado do Ceará, senhor Cid Ferreira Gomes. Tem uma coisinha que não está constando aqui e que sempre precisa ter. O que é? Antes ainda do vocativo. A data e local. Então aqui a gente começa a argumentação, né? Que ele está falando aqui que não teve eventos culturais no estado durante o ano de 2012 e ele está solicitando que haja uma organização e provavelmente dinheiros para isso também. Então ele está solicitando o quê? Uma audiência com o governador do estado para resolver essa questão. Qual que é a despedida, a expressão de despedida? Clientes da atenção dispensada para esta solicitação agradecemos. Antecipadamente, isso aí. Então aqui ele está sendo bem formal, né? Cientes da atenção dispensada para esta solicitação, agradecemos antecipadamente. E não está constando a assinatura aqui, mas como está no plural, a gente supõe que sejam várias pessoas que estão fazendo essa solicitação, né? Provavelmente uma Secretaria de Cultura ou algo do tipo. Então, gente, quando você vai fazer uma despedida para um amigo, também dando o exemplo do informal, se fosse fazer uma carta, eu sei que vocês não fazem mais carta, mas se fosse fazer, como vocês se despediriam de um amigo? Falou. Poderia ser abraços, beijos, alguma coisa assim, né? Depende da intimidade, depende de quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Beijo. Gente, então vamos retomar um outro conteúdo que é bem importante, que a gente vai usar no vocativo aqui. Neste caso aqui é o governador do estado do Ceará, senhor Cid Ferreira Gomes. Se fosse para escrever para um juiz, qual o pronome de tratamento adequado que eu usaria aqui? Isso eu já não sei. Excelentíssimo senhor juiz. Não. Fulano de tal. Sim, gente, existe pronomes de tratamento adequados para cada cargo. Se Se eu fosse escrever do prefeito, caro senhor prefeito, prezado senhor prefeito, porque ele é importante, mas não tanto que nem um juiz. Só salvinho, senhor. Que cada cargo tem seu pronome de tratamento adequado. Se eu fosse escrever para um rei, qual que seria? Vossa Majestade. Vossa Majestade. Se fosse escrever para um papa, tem um específico que é só dele. Excelência. Vossa Santidade. É isso. Então existem esses pronomes de tratamento que a gente tem que usar adequadamente, né? De novo, frisando, gente, a gente adequa a nossa linguagem de acordo com quem você está falando, de acordo com o ambiente onde você está se expressando. Aqui na escola eu falo de um jeito, porque é meu trabalho, eu estou ensinando vocês. Na minha casa eu não falo assim. Falo palavra errada zoando. Se eu for falar com a Vera, já tem que ser um pouco mais formal, porque é a minha chefe, né? A gente tem que respeitar a hierarquia. Assim como vocês vão conversar de uma forma diferente entre vocês, ou quando vocês querem me pedir alguma coisa, certo? Vocês querem ser atendidos, daí vocês vão pedir com jeitinho, não é? É tipo isso, depois você vai. E se eu for conversar com uma pessoa que eu não tenho intimidade, que é uma pessoa num cargo importante, aí tem que ser mais formal ainda, né?
Já é um assunto que a gente tem batido na mesma tecla há bastante tempo e eu espero que vocês tenham entendido que a gente precisa modalizar a nossa fala, adequar ela de acordo com o ambiente e a situação. A mesma forma que eu sempre falo, vocês não vão usar nem um terno na praia, nem um biquíni na igreja. A linguagem é a mesma coisa, não tem isso tanto de, isso está certo, isso está errado. É a adequação de acordo com o lugar onde você está e de com quem você está Tá falando. louco, na igreja não pode ir de shorts. Né? A gente tem que ir mais formalzinho na igreja. Católica, E fica tão esquisito quanto você ir na praia de terno e de sapato, né? Todo mundo vai ficar te olhando. Então você tem que estar adequado ali. Do mesmo jeito que a gente veste uma roupa adequada ao lugar, a nossa linguagem também precisa ser. É claro, excelentíssima professora. Não precisa ser tão formal também. Então ela pertence à modalidade argumentativa. O que isso significa? Que eu vou justificar a minha forma de pensar e a minha solicitação com argumentos. Eu preciso convencer a pessoa com quem eu estou me comunicando de que eu preciso que minha solicitação, minha demanda seja atendida, né? Então, ela também pode ser uma carta de reclamação. Se eu for comprar um produto, comprei um produto na internet e o produto veio com defeito. É uma solicitação bem parecida que eu vou fazer. Eu vou solicitar que seja substituído ou que seja devolvido o meu dinheiro, né, um reembolso. Então a gente tem que argumentar da mesma forma. E eu vou me dirigir também à pessoa responsável que pode resolver o meu problema. Se for um produto com defeito, a quem eu me dirijo? A pessoa responsável pelo setor de atendimento ao cliente, certo? Claro que sim. Né? Então, provavelmente, se eu comprei pela internet, eu vou mandar um e-mail reclamando. Mas a estrutura, gente, é a mesma. E a argumentação também. Agora, rapidão. Observe o trecho retirado da carta de solicitação de audiência. Ele poderia ser excluído sem prejuízo do sentido do texto? Explique. Solicitação de audiência ao governador do estado do Ceará, senhor Cid Ferreira Gomes. Dá para tirar essa parte sem prejudicar o que está escrito? Não, né? Porque eu preciso saber para quem foi escrito essa carta. Por que eu não posso tirar, Paulo? O quê? O vocativo que é? Não vai saber qual que é. Tá, gente, agora vocês escrevam lá no caderno rapidão. Louco, acabou de Só as respostas, gente. Não precisa escrever um monte, não. que é hoje? Qual é o assunto dessa carta que eu já falei? E o que você acha sobre essa solicitação? É uma solicitação justa? É uma coisa boba? Por que o cara está fazendo essa solicitação? Vocês acham que ele está argumentando de forma convincente? Bom dia, filho.